testemunhos e experiências não é uma nova doutrina, e nem tampouco um novo evangelho, mas que todo o longo da história os demônios visaram a contaminação dos seres humanos, o sexo com demônios e maridos espirituais. Neste artigo abaixo você verá citações e provo do longo da história bíblica que estes e sexo de demônios com humanos é crença antiga entre cristãos e judeus, retomada entre cristãos evangélicos. A ideia de que demônios fazem sexo com humanos à noite, e os resultados disso são um dos ingredientes peculiares do atual momento social, que é político e religioso do Zohar, Incubo, ou demônio masculino, em pintura de 1870. A possibilidade de sexo entre demônios e humanos e as consequências desse ato são assunto de debate entre membros da direita evangélica americana. Crédito: a médica e pastora, de Houston, Stella Immanuel, descrita como espetacular, por Donald Trump por sua promoção de afirmações infundadas sobre o medicamento antimalária, hidroxicloroquina como uma cura para a Covid-19 tem alguns outros pontos de vista bem pouco convencionais. Acusações iniciais de bruxaria não convenciam as pessoas na Idade Média. Cidade subterrânea cristã de 2000 anos. É descoberta na Turquia. A magia existe de verdade. Mas afinal, que bicho é esse? Além de acreditar que os cientistas estão trabalhando em uma vacina para tornar as pessoas menos religiosas, e que o governo dos Estados Unidos é dirigido por criaturas reptilianas, Emmanuel, líder de uma igreja cristã, chamada Ministros da Montanha do Fogo, MEFM, na sigla em inglês, também acredita que o sexo com demônios causa aborto espontâneo, impotência, cistos e endometriose, entre outras doenças. Isso a expôs ao ridículo, mas, como um estudioso do cristianismo primitivo, estou ciente de que a crença de que demônios, ou anjos caídos, regularmente fazem sexo com humanos, está profundamente enraizada nas tradições judaica e cristã. Sexo demoníaco. O primeiro relato de sexo demoníaco nas tradições judaicas e cristãs vem do livro do Gênesis, que detalha as origens do mundo e a história inicial da humanidade. O Gênesis diz que, antes do dilúvio de Noé, os anjos caídos se acasalaram com mulheres para produzir uma raça de gigantes. Gênesis 6. A breve menção de anjos acasalando com mulheres humanas contém poucos detalhes. Coube a escritores posteriores preencher as lacunas. No terceiro século, a.C., o Livro dos Vigilantes, uma visão apocalíptica escrita em nome de um misterioso personagem chamado Enoque, mencionado no Gênesis, expandiu essa história intrigante. Nessa versão, os anjos, ou vigilantes, não apenas fazem sexo com mulheres e gigantes de nascimento, mas também ensinam aos humanos a magia, as artes do luxo e o conhecimento da astrologia. Esse conhecimento é comumente associado no mundo antigo ao avanço da civilização humana. O Livro dos Vigilantes sugere que os anjos caídos são a fonte da civilização humana, como mostrou a erudita Annette Yoshiko Reid. O Livro dos Vigilantes teve uma longa vida nas comunidades judaica e cristã primitiva até a Idade Média. Suas descrições de anjos caídos foram muito influentes. A história é citada na Epístola Canônica de Judas. Judas cita o Livro dos Vigilantes em um ataque a adversários percebidos que ele associa ao conhecimento demoníaco. O Súcubo, escultura de Auguste Rodin no acervo do Museu Soumaya, na cidade do México. Súcubo é a versão feminina do Incubo. Crédito: Museu Soumaya. Wikimedia. Fascínio medieval. Os cristãos do século II d.C., como influente teólogo Tertuliano de Cartago, trataram o texto como escritura, embora ele agora seja considerado escritura apenas por algumas comunidades cristãs ortodoxas. Tertuliano reconta a história dos vigilantes e suas artes demoníacas como uma forma de desencorajar as cristãs de usar joias, maquiagem ou roupas caras. Vestir-se com qualquer coisa que não seja roupa simples, para Tertuliano, significa que alguém está sob a influência de demônios. Cristãos como Tertuliano passaram a ver demônios por trás de quase todos os aspectos da cultura e religião antigas. Muitos cristãos justificaram a abstenção dos aspectos cotidianos da vida romana antiga, desde consumir carne até usar maquiagem e joias, argumentando que tais práticas eram demoníacas. O fascínio cristão por demônios fazendo sexo com humanos se desenvolveu significativamente no mundo medieval. A historiadora Eleanor Janega mostrou recentemente que foi no período medieval que as crenças sobre o sexo noturno com o demônio, as ecoadas por Emmanuel, hoje tornaram-se comuns. Por exemplo, conta-se que o lendário mago Merlin, dos contos do rei Arthur, teria sido gerado por um incubo, um demônio masculino. Libertação demoníaca.
Desde que se preocuparam com os demônios, os cristãos também pensaram em como se proteger deles. A primeira biografia de Jesus, o Evangelho de Marcos, escrito por volta de 70 d.C., apresenta Jesus como um pregador carismático que tanto cura pessoas quanto expulsa demônios. Em uma das primeiras cenas desse evangelho, Jesus expulsa um espírito impuro de um homem na sinagoga de Cafarnaum. Em uma de suas epístolas aos Coríntios, o apóstolo Paulo argumentou que as mulheres podiam se proteger de ser estupradas por demônios usando véus sobre a cabeça. Os cristãos também se voltaram para as antigas tradições de magia e objetos mágicos, como amuletos, para ajudar a evitar perigos espirituais. Cristianismo evangélico e pentecostalismo. No despertar do iluminismo, os cristãos europeus envolveram-se profundamente em debates sobre milagres, incluindo aqueles relacionados à existência e expulsão de demônios. Para muitos, o surgimento da ciência moderna questionou tais crenças. No final do século XIX, os cristãos que procuraram manter a fé em demônios e milagres encontraram refúgio em dois desdobramentos separados, mas interligados. Uma grande quantidade de evangélicos americanos se voltou para uma nova teoria chamada dispensacionalismo para ajudá-los a entender como ler a Bíblia. Teólogos dispensacionalistas argumentaram que a Bíblia foi um livro codificado por Deus com um projeto para a história humana, passado, presente e futuro. Nessa teoria, a história humana foi dividida em diferentes períodos de tempo, dispensações, nas quais Deus agiu de maneiras particulares. Os milagres foram atribuídos a dispensações anteriores e só voltariam como sinais do fim do mundo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, pintura de 1887 de Viktor Vaznetsov, 1848 a 1926. Para os dispensacionalistas, o fim do mundo está próximo. Crédito, Wikimedia. Desconfiança para os dispensacionalistas. A Bíblia profetizou que o fim do mundo estava próximo. Eles argumentaram que o fim ocorreria por meio do trabalho de forças demoníacas operando por meio de instituições humanas. Como resultado, os dispensacionalistas costumam ser bastante desconfiados e propensos a pensamentos conspiratórios. Por exemplo, muitos acreditam que as Nações Unidas, ONU, fazem parte de uma conspiração para criar um governo mundial governado pelo vindouro anticristo. Essa desconfiança ajuda a explicar por que cristãos como Emmanuel podem acreditar que criaturas reptilianas trabalham no governo do Zéu ou que os médicos estão trabalhando para criar uma vacina que torne as pessoas menos religiosas. Enquanto isso, o final do século XIX também viu o surgimento do movimento pentecostal, o segmento de crescimento mais rápido do cristianismo no mundo. O pentecostalismo apresentava um interesse renovado na obra do Espírito Santo e sua manifestação em novos sinais e maravilhas, desde curas milagrosas até palavras estáticas. Como o estudioso André Gagné escreveu, Emmanuel tem laços profundos com uma rede pentecostal de destaque na Nigéria, o MEFM. Essa rede foi fundada em 1989, em Lagos por Daniel Kolaole Olukoya, geneticista que virou pregador popular. A Igreja de Olukoya tornou-se uma rede transnacional, com ramificações no ZEUA e na Europa. Como muitos pentecostais do Hemisfério Sul, os adeptos do MEFM acreditam que as forças espirituais podem ser a causa de muitas aflições diferentes, incluindo o divórcio e pobreza, libertação do cristianismo. Para cristãos como Emmanuel, os espíritos representam uma ameaça aos humanos, tanto espiritual quanto fisicamente. Em seu livro recente Saving Sex, a estudiosa de religião, Amy Derogatis, mostra como as crenças sobre a guerra espiritual tornaram-se cada vez mais comuns entre os cristãos em meados do século passado. Esses cristãos afirmavam ter o conhecimento e as habilidades necessárias para libertar os humanos dos laços e da possessão demoníaca, que pode incluir demônios alojados no D.N.A. Para esses cristãos, a guerra espiritual era uma batalha contra um perigoso conjunto de inimigos demoníacos, que atacavam tanto o corpo quanto a alma e o espírito. A crença de que demônios fazem sexo com humanos não é, portanto, uma aberração. Na história do cristianismo, pode ser tentador ver o apoio de Emmanuel às teorias da conspiração, como algo separado de suas afirmações de que os demônios causam doenças ginecológicas,
No entanto, como os demônios também foram associados à influência da cultura e da política, não surpreende que aqueles que acreditam neles possam desconfiar do governo, escolas e outras coisas que os descrentes possam considerar senso comum. Sou o pastor Edivaldo, e vou colocar aqui algumas experiências de pessoas que tiveram contatos espirituais com esses demônios, conhecidos como maridos espirituais. Experiência da irmã Renata. Irmão, lutei muito contra esses demônios da masturbação, e um deles deitava comigo na cama. Me casei, e ainda tinha a prática sexual com eles. E sem saber, meu marido praticava homossexualismo. Eu estou firme com o Senhor Jesus Cristo. Mas meu marido não, ele pediu o divórcio, tenho clamado pela libertação dele, e creio que Jesus vai me ajudar. Ore por mim e meu esposo. Experiência da irmã Renata. Irmão, lutei muito contra esses demônios da masturbação, e um deles deitava comigo na cama. Me casei, e ainda tinha a prática sexual com eles. E sem saber, meu marido praticava homossexualismo. Eu estou firme com o Senhor Jesus Cristo. Mas meu marido não, ele pediu o divórcio, tenho clamado pela libertação dele, e creio que Jesus vai me ajudar. Ore por mim e meu esposo. Irmã anônima, passei por essa experiência, eu me masturbei por anos, mesmo na igreja e com um relacionamento. Eu sentia muita vontade, mas era a pombagira que fazia eu sentir essa vontade excessiva. Toda noite eu recebia a visita de demônio dormindo. Eu queria acordar, mas não conseguia, e sempre gritava. Quem dormia do meu lado via a luta que era, e eu ia orar o Salmo 91, depois conseguia dormir, mas quando decidi mudar minha vida espiritual, eu comecei a guerra. Não me masturbo há 2 anos, e nem tenho vontade. Vez ou outra vem um demônio me atormentar à noite, mas agora eu tenho força para lutar com eles. É diferente e também muito raro acontecer. Quando você quer, você consegue sair disso, com a ajuda de Jesus, mas dê o seu primeiro passo e Deus abençoe a todos.